Bom, então a gente está partindo para a próxima aula, né? Próximo capítulo do livro. É, embora ainda esteja bastante relacionado com a parte de álgebra linear, ainda daria para a gente dizer que está dentro ainda do contexto de álgebra linear. No capítulo do livro ele está intitulado aqui como geometria analítica, né? Então eu vou seguir a mesma abordagem do livro e vou seguir esse mesmo título para essa aula. Mas com essa ressalva de que a gente ainda está e vai ficar, né, nesse capítulo e no próximo, discutindo conceitos de álgebra linear. Essa primeira aula aqui vou tentar dividir em dois vídeos só essa aula. É um pouquinho mais curta, um pouquinho mais rápida aí, inclusive em termos de exercícios, né? É, a visão geral dela está mais ou menos listada aqui. Então, o que que a gente vai fazer nesse primeiro vídeo? Eu vou definir aqui produto interno, talvez seja o ponto principal dessa aula, ou pelo menos o primeiro ponto principal, né? E o produto interno ele induz aí a definição de norma, bem relacionadas essas duas coisas aqui, bem como a parte de projeção ortogonal, ângulos, rotações, né? Tudo isso aqui advém da definição do produto interno. Então, eu vou definir o produto interno, vou definir norma, medida de comprimento de vetor, né? Medida de ângulo também. Então eu vou ficar dentro desses quatro conceitos aqui nesse primeiro vídeo, e no segundo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre projeção ortogonal e rotações, tá? É, tudo isso que a gente vai falar aqui usa, claro, conceitos que a gente conversou anteriormente, né? Mas vai fundamentar todos os métodos de classificação, redução de dimensionalidade, regressão e o próximo capítulo que é decomposição matrizes, né? Então vai usar todos esses conceitos que eu vou falar aqui hoje. Então, como eu disse, né, eu vou ficar nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre produto interno, depois norma, comprimentos e ângulos. E essa parte de projeção ortogonal, muito embora eu vou apresentar algumas definições hoje, eu vou deixar para falar sobre ela no próximo vídeo em conjunto com a parte de rotações, que é o último tópico desse capítulo, tá? Então essa aqui é a visão geral do capítulo de geometria analítica. Bom, então começando aqui, vou seguir novamente aquela ideia de ir apresentando algumas definições e apresentando exemplos à medida que a gente vai evoluindo aí, né? Então, a primeira definição, definição de norma, a gente parte dela como eu conversei com vocês, né? Vou falar de norma primeiro aqui, a relação dela com o produto interno, tá? Então, o que que é uma norma? A norma é um operador, então, uma função, posso dizer que é uma função, que atua sobre um vetor que está no espaço vetorial V, vetor x qualquer, e retorna um valor real quando eu aplico esse operador norma, que vai ser simbolizado aqui por esses dois risquinhos paralelos aqui, né? E aqui dentro é o que eu passo como argumento para essa função, né? E ela retorna então um valor real, né? E esse valor real está estritamente associado com o comprimento do vetor x. Então, quando eu aplico uma norma, o que eu estou fazendo, de uma certa maneira, é medir um determinado tipo de comprimento desse vetor x. E ela tem algumas propriedades que são bem importantes, tá? Que vão ser a base para todas as propriedades que eu vou apresentar ao longo dessa aula de hoje. Então, para um valor lambda qualquer pertencente aos reais e dois vetores x e y aqui desse espaço vetorial V, é, a gente diz que a norma ela é absolutamente homogênea, né? Então, a lambda vezes o vetor x aqui, a norma disso daí é a mesma coisa que o módulo de lambda vezes a norma de x. Vale a inigualdade triangular aqui, né, onde a soma dos dois vetores e a norma vai ser sempre menor ou igual à soma da norma individual de cada um desses vetores. E esse conceito aqui é bem importante, ela é positiva definida, né? Ou seja, a norma de um vetor x vai ser sempre maior ou igual a zero, e ela só vai ser nula quando eu estiver falando do vetor nulo, tá? Esse conceito vai voltar bastante aí ao longo da aula de hoje e algumas próximas aulas aí na sequência. Essa de positivo definido, né? Então, alguns exemplos de norma. Tem a norma aqui chamada Manhattan Norm, né? Ou também conhecida como a norma L1, tá? E expressão talvez a mais usual em machine learning aqui para esse tipo de norma, né? Norma L1.
Então eu represento por esses dois risquinhos aqui da norma, e eu coloco um aqui para representar que é essa norma L1, né? Que é basicamente a soma dos valores das coordenadas de x aqui, né? Representando x por coordenadas, né? Como a gente falou nos vídeos anteriores, né? É simplesmente a soma de cada uma dessas coordenadas, o módulo delas, né? Para as n coordenadas desse vetor x, né? O valor absoluto aí da soma, né? Soma dos valores absolutos, perdão. E aí aqui eu tenho no espaço 2D, né, vetores que possuem o mesmo valor de norma L1, tá? Estou colocando aqui alguns vetores, né? Estou desenhando aqui alguns vetores que têm o mesmo valor de norma L1, que está dentro desse triângulo, desse quadrado aqui, apontado em vermelho, né? São os caras que têm norma L1 igual a 1, tá? De maneira similar, eu tenho a norma L2, que é representada por um 2 aqui, ou também conhecida como a distância euclidiana para a origem, né? Então, norma L2, norma euclidiana, né? Ou distância euclidiana para a origem, que é a... Eu pego os valores das coordenadas do vetor, elevo ao quadrado, somo e tiro a raiz disso, né? Também posso escrever isso aqui em termos de um produto escalar, que eu já vou formalizar ele um pouco melhor na aula de hoje. A gente já falou rapidamente sobre ele, né? Mas eu multiplicar o transposto do vetor x pelo vetor x é a mesma coisa do que fazer essa operação que está aqui, né? E depois eu tiro a raiz quadrada, então eu tenho a norma euclidiana, né? Eventualmente esse 2 aparece ou não, né? Às vezes ele pode ser suprimido, então quando ele está suprimido, pressupõe-se que é a norma L2, tá? Aqui também está representado graficamente vetores que têm, nesse círculo vermelho aqui, a norma L2 igual, né? Cujo valor é unitário, né? Então, todos esses caras aqui têm o mesmo valor de norma L2, a mesma distância para a origem, né? A distância euclidiana para a origem. Bom, falando de produto interno agora, né? Então, definir norma, agora vamos ver qual que é a relação de produto interno, né? O que tem a ver o produto interno com a norma, tá? É, Então, o produto interno, ele permite, né, a gente formalizar ou generalizar conceitos geométricos aí mais intuitivos, né, como por exemplo o comprimento de um vetor, ou o ângulo de um vetor, ou a distância entre vetores, né? Então ele é o arcabouço matemático que é a formalização do ponto de vista de álgebra linear mais restrita aí para essas grandezas, né? Então, muito embora seja útil para essas três coisas aqui que eu apontei, né, a gente também usa, e talvez seja aí a ponto principal, né, do produto interno, para determinar a ortogonalidade entre vetores, tá? Então, se eu tenho dois vetores e eu quero saber se eles são ortogonais ou não, né? O produto interno ele ajuda nessa definição. Talvez seja o ponto onde ele tem a maior aplicabilidade no nosso contexto aqui, né? E dentre os produtos internos, entre os vários que podem existir, né? Vou falar sobre eles na sequência, mas tem um que talvez seja o mais importante de todos para nós aqui num primeiro momento, que é o produto escalar, o dot product. Vou escrever aqui o nome dele em português, né? É o produto escalar, né? Embora acabe se usando muito mais o termo dot product, né? Para representar esse cara aqui. Mas em termos de definição, o que que ele é? Se eu tenho dois vetores x e y, o produto escalar entre esses dois caras, pressupondo que ambos têm um comprimento não, né? Um tamanho n aí, né? Um espaço n dimensional aqui, né? Então é simplesmente o produto ponto a ponto de x, y e a soma desses caras aqui. Ou seja, ele retorna um valor real aqui, né? Um escalar, né? Por isso que tem esse nome aqui em português, né? De maneira mais geral, né? Então, para eu poder definir um pouco, de forma um pouco mais abrangente o produto interno, eu vou falar sobre uma propriedade do produto interno. Pressupondo aqui que eu tenho dois vetores x e y e um terceiro vetor z, né? Onde eu aplico uma operação aqui que depois vai resultar no produto interno para nós, que é essa operação ômega aqui, né? Então tem três vetores, dois escalares, lambda e φ aqui, né? E esses três vetores, então, existe uma propriedade
uma característica, né? É que esse cara aqui vai ser um mapeamento bilinear se ele respeitar essas duas igualdades que estão aqui. Ou seja, se eu tenho um lambda vezes x mais um φ vezes y, eu estou operando com esse z aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que lambda vezes esse operador xz mais φ, esse mesmo operador yz. Espécie de uma distributiva bem entre aspas aí, né? Isso vale para x e y, mas se eu estiver aplicando em y e z, vale a mesma coisa. Então eu também posso representar esse cara aqui como um lambda ômega xy, né, que estaria operando em torno, o lambda estaria operando em y aqui, né? E o φ que está operando em z. Posso fazer de novo essa operação entre aspas aí distributiva para esse cara, tá? Bom, então o que que esse cara nos leva, né? Então se eu tenho um espaço vetorial V aqui qualquer, e eu tenho esse operador bilinear ômega aqui, né? Que opera em vetores aqui nesse espaço vetorial V e retorna um valor real, né? Então eu tenho duas importantes definições aqui que são as seguintes, né? Esse ômega ele é chamado simétrico, né? Se o operador ômega aplicado x e y for igual a y e x para qualquer x e y que pertencem a esse espaço vetorial V, né? Então a ordem dos argumentos não importa, né? E ele é positivo definido se para todo x pertencente ao espaço vetorial V, com exceção do vetor nulo, né? Eu aplico esse operador x e x, esse operador bilinear aí, né? Eu já vou formalizar melhor ele, né? Aplico ele x em x aqui, ele vai ser maior que zero e só vai ser igual a zero quando o elemento x ali for o vetor nulo, tá? Então essas duas propriedades valem aqui para esse cara, né? E aí sim eu posso levar a, a definição de produto interno, talvez a definição mais geral, tá? Então eu vou considerar que eu tenho um espaço vetorial V, e tenho esse operador bilinear ômega aqui, né? Retornando num real, operando entre dois vetores desse espaço V e retornando um valor real, né? Então eu digo que se esse cara positivo definido, simétrico, como eu acabei de demonstrar anteriormente, né? Se ele for positivo definido e for simétrico, né? Então eu posso dizer que ele é um produto interno nesse espaço vetorial V, tá? E aí, ao invés de ficar definindo esse operador com ômega, xy, eu simplesmente uso esse símbolozinho aqui, né? Para definir o produto vetorial entre dois vetores, o produto interno entre dois vetores, me desculpem, né? Dessa maneira que está aqui, né? E aí esse par definido pelo espaço vetorial e o operador aqui, né? Ele é definido como espaço de produto interno, né? Ou espaço vetorial real aqui, né? Com o produto interno definido, né? É, e se, por acaso, esse vetor, esse operador de produto interno aqui for o produto escalar, que eu defini aqui anteriormente, né? Colocando a equação aqui 3, 5 só para ficar referência, né? Se for o produto escalar, então esse cara tem um nome particular aqui que é o espaço vetorial euclidiano. Então, isso aqui é só meio que para generalizar, né, essa definição de produto interno, né, e para ressaltar que o produto escalar é um caso possível, né, que respeita essas propriedades aqui, é positivo definido, ele é simétrico, bilinear e tal, né, e para nós aqui, como eu disse antes, vai ser talvez o produto interno mais usual, né, que é o que caracteriza aqui um espaço vetorial euclidiano. Existem outros produtos internos, então, né, que podem respeitar aquelas mesmas coisas ali, né? Bilinear e simétrico, positivo definido e tal, né? Mas que não são produto escalar. Por exemplo, esse produto interno aqui, ó, que é o produto de x e y aqui, né? Quando aqui passo o R2, né? É definido dessa maneira aqui, ele respeita as propriedades, mas ele não é a mesma coisa que o produto escalar, né? Outra definição, eu também posso generalizar a definição de simetria e positivo definido para matrizes, né? Então, se eu tenho uma matriz
E ela satisfaz o que está imposto aqui, ó. É, eu posso dizer que ela é simétrica e positiva definida, né? É, se eu, ao operar, né, a matriz aqui, meio desse produto entre x transposto e x, isso aqui for sempre maior que zero, com exceção do vetor nulo, para qualquer vetor x, com exceção do vetor nulo em V, né? Então ela é positiva definida. Se ao invés de ser maior que zero, for maior ou igual a zero, aí eu posso dizer que ela é positiva semi-definida ou semi-definida positiva, né? Então essas duas definições são possíveis aqui para essa matriz, tá? Então só para dar um exemplo, vamos supor que eu tenho essas duas matrizes aqui, A1 e A2, né? A matriz A1, então, substituindo aqui ela, né, nesse produto, né, supondo R2, né, x1, x2, eu vou ter essa multiplicação aqui, esses valores que eu obtenho aqui para x1 e para x2, fazendo multiplicação desse vetor por essa matriz e depois o resultado por esse vetor, né? Só rearranjando aqui, se quiser conferir na mão, pause o vídeo e confira aqui, né? Eu vou obter 3x1 mais 2x2 isso ao quadrado, mais x2 ao quadrado. Isso aqui vai ser sempre positivo para qualquer x1 e x2 pertencente ao espaço vetorial V, com exceção do zero. Então, respeitei aquela inequação, né, que eu apresentei anteriormente aqui. Então, esse cara aqui é simétrico e positivo definido. No caso da matriz A2, você pode montar ali, né, a tua representação, né, e você vai observar que se eu tiver, por exemplo, um vetor, né, montando aqui o resultado, né, desse produto entre vetores e matrizes ali, né, se eu tiver um x, por exemplo, 2 e menos 3, ele pode ser menor que zero, né? Então eu não respeito, então eu não posso dizer que essa matriz é positiva definida, muito embora ela pode ser simétrica, apesar de que eu não estou detalhando muito o conceito de simetria aqui nesse momento, tá? Mais preocupado com a questão de ser positivo definido. Então pode pausar o vídeo, né? Conferir isso aí só para você se convencer antes de continuar. Bom, então o que que tem, o que que o produto interno, qual que é a relação dele, né, com a norma, né? E como que eu posso daí então generalizar isso para os conceitos de medida de comprimentos e distâncias de vetores, tá? Então a norma e o produto interno estão relacionados por meio dessa equação que está aqui, ó. Então a norma de um vetor x é a raiz quadrada do produto interno de x com x, tá? Então essa aqui é a relação, então eu posso dizer que em função disso aqui, né, o produto interno ele induz uma norma. Então ele naturalmente induz o conceito de norma de um vetor, tá? No entanto, né, a gente tem que tomar cuidado, né, nem toda norma é induzida por um produto interno, né? Então, por exemplo, a Manhattan Norm, ou a norma L1 que eu apresentei anteriormente, né, ela é uma norma que não tem um produto interno correspondente, tá? Isso é só uma ressalva aqui, porque isso nem sempre e tem que ser levado em consideração, tomar cuidado com essa definição, tá? Bom, outro ponto importante aqui é a inigualdade aí de Cauchy-Schwarz, né? Então, se eu tenho um produto vetorial, um espaço é, vetorial com produto interno, né? Aquele par que eu defini anteriormente, né? Espaço vetorial V e o produto interno aqui definido, né? É, a norma induzida por esse cara aqui, a norma que é induzida, né, por esse par aqui, ela satisfaz a inigualdade de Cauchy-Schwarz, que diz o seguinte: o módulo do produto interno vai ser sempre menor ou igual a norma de x vezes a norma de y. E bem importante para definições de métrica, e está bem relacionado com a área de metric learning aí dentro do contexto de machine learning, né? Então, mais adiante isso aqui vai ser retomado, tá? Alguns detalhes sobre isso por meio de um exemplo, tá? Então vamos supor que eu tenho um vetor x aqui, dado pelo 1 e 1, né, no espaço R2. Eu vou calcular a norma desse cara aqui, por meio do produto interno, né? Produto escalar aqui, né? Então, x transposto x.
vai dar a raiz de 2 para esse cara aqui, a norma de x, né? Se eu definir um outro produto interno, por exemplo, esse produto interno que está aqui, ó, x transposto y, 1 na diagonal principal, menos meio, né? Que resulta nessa equação que está aqui, de forma matricial e por meio de uma equação aqui, né? E eu for calcular a norma desse cara aqui, né? Então, o produto interno desse cara vai resultar em 1 e tirando a raiz desse negócio aqui vai resultar em 1. Ou seja, se eu estiver usando a norma para medir uma espécie de um comprimento de um vetor, né? Eu tenho que tomar muito cuidado que, dependendo do produto interno que eu estou definindo, né? Esse valor da norma pode resultar num valor diferente, né? Então, para esse produto interno eu tive 1, para esse produto interno eu tive raiz de 2. Então, isso é uma ressalva já que tem que tomar bastante cuidado. Quando você está usando norma para medir comprimento, está estritamente relacionado ao produto interno que você está usando como definição, tá? Então, aqui nesse segundo caso, né, o produto interno ele retorna é, valores menores, né? Quando diz 1, 2 tem o mesmo sinal, né? Ou valores maiores aqui é, do que o produto escalar, tá? Isso aqui é meio que uma consequência da análise dessa equação. Você pode testar isso para outros valores, né? Se quiser pausar o vídeo e testar para outros valores para se convencer, é interessante, tá? Só eu queria, na verdade, com esse slide aqui, apontar essa ressalva da medida de comprimento que está relacionado com a norma, que por sua vez está relacionada com a definição de produto interno que está sendo utilizada. Medida de distância, então, né? O que, que seria a formalização de uma medida de distância? Então, se eu tenho dois vetores x e y aqui que estão nesse espaço vetorial V, né? A distância, por definição, vai ser igual à subtração desses dois vetores e depois a norma, né? Que seria basicamente a raiz aqui quadrada do produto interno entre x menos y e x menos y. Então, se eu tenho isso aqui, essa é a definição de distância, tá? E se o produto interno aqui usado for o produto escalar, né? Então, a distância que eu estou falando aqui é a distância euclidiana, tá? Que seria a norma L2 aí, é, de dois vetores, né? Da distância entre dois vetores, tá? Bom, então esse mapeamento aqui, né? Que leva uma medida de distância entre dois vetores x e y em V aqui, né? Para um valor real aqui, né? É, de acordo com essa definição que eu acabei de mostrar aqui, né? Ela é chamada de métrica, né? Então, uma métrica é, é, é uma definição que respeita exatamente isso que eu mostrei aqui anteriormente, tá? Propriedades ou consequências aqui dessa métrica, dessa medida de distância, né? Então, ela é positiva definida, né? Então, eu posso dizer que ela é sempre maior ou igual a zero para qualquer x e y aqui, né? E ela só vai ser zero quando x for igual ao y. Ela é simétrica, ou seja, o d de x e y é igual a d de y e x para qualquer x e y, né? E também vale a inigualdade triangular aqui, né? A distância de x para z, ela vai ser sempre menor ou igual à soma de um x para um y e de um y para z para qualquer x, y e z dentro do espaço vetorial, tá? Esse aqui você pode tentar se convencer, né? Desenhando um vetor x qualquer, um vetor x, um vetor y qualquer aqui, e um vetor, sei lá, z, né? Pode checar isso aqui para algumas condições aqui, só para você se convencer intuitivamente dessa relação, tá? No espaço R2 mesmo, só para você se sentir mais seguro com relação a isso, tá? Detalhe importante aqui, né? Quando eu tenho dois vetores x e y muito similares, eu vou ter um valor alto para o produto interno. Então, o produto interno entre x e y vai ter um valor elevado, né? E a métrica ou a distância desses caras aqui vai ter um valor baixo, tá? Então, tem essa relação aqui entre esses caras aqui, tá? É,
Isso tudo por conta da própria definição de distância que está relacionada com a subtração, né? Então a subtração, ela, digamos, inverte essa relação aí, né? Bom, aqui é um bom momento para você parar o vídeo, tá? E fazer o exercício 3.3. Eu acho que esse exercício vai solidificar tudo isso daí, né? Então para o vídeo aí e faz esse exercício que eu acho que vai ajudar bastante. Partindo então para a definição de ângulos e ortogonalidade, tá? Então vamos supor que eu tenho dois vetores aqui, x e y, ambos são diferentes do vetor nulo, tá? Então eu posso dizer o seguinte: se eu pegar o produto interno entre x e y, dividir pela norma, x vezes a norma de y, esse valor aqui ele vai estar sempre, digamos, normalizado entre -1 e 1, tá? O fato de eu dividir pela norma o produto interno, eu imponho essa normalização, tá? E, além disso, né, que eu tenho para esses valores aqui está distribuído de acordo com o cosseno de um ângulo, né, de um ângulo ômega aqui, né? Então, o que eu tenho, na verdade, é justamente uma distribuição, se eu for pegar entre 0 e π aqui, né, os valores do resultado dessa operação aqui do produto interno dividido pelas normas, né, segue justamente uma função cosseno aqui, né, que vai de +1 até -1, tá? Então eu posso dizer que essa operação aqui está estritamente relacionada ao ângulo que esses dois vetores x e y podem ter, tá? Então se naturalmente eu tenho um cosseno aqui, né, que representa tudo isso, né, então, naturalmente, eu tenho uma representação de um ângulo θ ou um ângulo ômega aqui entre esses dois vetores x e y, tá? Então, por exemplo, né, vamos supor que eu tenho um vetor x aqui em R2, 1 e 1, e um y, 1 e 2, também em R2, né? E se eu usar, por exemplo, o produto escalar como produto interno, então o que a gente tem é o produto escalar entre x e y, né, dividido pela norma de x vezes a norma de y, né? Posso agrupar tudo aqui por meio dessa raiz quadrada, né? Do produto, produto escalar entre x e y. Aqui está a norma de x, aqui está a norma de y, né? Com a raiz, né? Veja, só essa definição aqui, né? Definição da norma e de produto interno, né? Volta lá na relação se você ficou com dúvida aqui, né? Então eu tenho x transposto x raiz disso, y transposto y raiz disso, né? Então é 3 raiz de 10, tá? Então o cosseno de ômega, né, entre os dois vetores aqui, x e y, né? O ângulo entre esses caras aqui, ele vai dar 3 raiz de 10. Se eu quiser saber qual é esse ângulo, né, é o arco cosseno desse cara aí, que é 0,32 radianos ou 18 graus. Então eu posso usar o produto interno como um meio aqui, né, para obter o ângulo entre dois vetores. Nesse caso aqui eu usei o produto escalar como produto interno, tá? Aqui também é um bom momento para parar e fazer o exercício 3.4, tá? Que está relacionado a isso aqui, que tem uma interpretação importante. Bom, dito isso, eu posso então definir a ortogonalidade entre dois vetores, né? Então, se o produto interno entre dois vetores for nulo, tá? Eu posso dizer que esses dois caras são ortogonais, né? Porque o arco cosseno ali, cujo ângulo é 90 graus, é zero, né? É o ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que esses dois caras são ortogonais. Eu posso usar essa forma aqui de representação, né? Dois vetores ortogonais, né? E se além disso a norma de x e a norma de y for unitária, então eu digo que eles são ortonormais, né? Ou seja, são ortogonais entre si e ainda estão normalizados em relação à norma desses caras aí, né? Então aqui eu tenho dois vetores, ó, x e y, um e 1 e outro cara 1 e -1. Se eu usar o produto escalar como produto interno, então o ângulo entre esses dois caras é 90 graus, porque o produto interno é nulo, né? Cheque aí x transposto y para você se convencer, que é o produto escalar, né? E se eu mudar, por exemplo, a definição do produto interno para essa definição que está aqui, x transposto essa matriz 2, 0, 0 e 1 vezes y, eu obtenho então um ângulo diferente, né? Para esses dois vetores aqui, que é um ângulo de 109,5 graus. Ou seja,
a definição do ângulo também está associada com a definição de produto interno, claro, porque eu demonstrei isso aqui anteriormente, né? Então, no espaço euclidiano, né, que é dado pelo produto escalar aqui, né, faz sentido esse 90 graus, mas quando eu mudo essa representação para um outro produto interno, então eu mudo um pouco essa representação e o valor do ângulo, como eu mostrei antes também, o valor das distâncias muda, né? É como se eu estivesse, de uma certa maneira, deformando esse espaço aí, né, em relação ao espaço euclidiano convencional, que é o que a gente está habituado, né? Então fica essa ressalva, né? É, Se eu mudar o produto interno, então eu mudo a relação de ortogonalidade entre vetores, tá? Relação de ortogonalidade também pode ser estendida para uma matriz, né? Então eu posso dizer que uma matriz ela é ortogonal se essa matriz vezes a transposta dela for igual à identidade, ou a transposta dela vezes ela é também igual à identidade, né? Se a gente lembrar da aula passada lá, isso implica que eu estou falando que a transposta é igual à inversa, né? Era a inversa que induzia essa definição na aula anterior, né? Então, uma matriz ortogonal é uma matriz que respeita essa propriedade que está aqui. Tá? Isso aqui vai ser muito importante lá na frente quando a gente for falar de PCA e outras projeções aí, tá? Detalhe importante, quando eu for falar de rotações no próximo vídeo, uma matriz que ela é ortogonal, quando eu aplico ela num vetor, ou entre vetores, eu preservo o ângulo e preservo distâncias, tá? A matriz ortogonal tem essa característica. Vou falar sobre isso quando eu for falar sobre rotações, matrizes que aplicam rotações no próximo vídeo, tá? Também posso definir uma base ortonormal. Então, o que que é uma base ortonormal? É uma base dentro de um espaço vetorial V aqui, né? Uma base, por exemplo, ordenada aqui de B1 até Bn, né? É, e o produto interno entre vetores ij para i diferente de j, né? Vai ser sempre zero, ou seja, todo mundo é ortogonal ali entre si, né? Pensando na base canônica aqui, E1, E2 e E3, né? O produto interno entre esses caras aqui é sempre zero, porque todo mundo está ortogonal entre si, né? E se eu considerar o produto interno entre E1 e E1, por exemplo, né? E I aqui, né? Esse produto também vai ser sempre unitário, né? Então, se eu respeitar essas duas coisas aqui, além de ser ortogonal, a base também vai ser ortonormal, porque eu estou pressupondo uma norma unitária aqui, tá? O comprimento desses vetores, né, é unitário, beleza? Então, isso aqui é uma outra definição importante. Só estou fechando algumas definições aqui, já estou encerrando esse vídeo de hoje, tá? Complemento ortogonal. Essa aqui é uma definição meio chatinha de ler ela aqui, mas vou tentar apresentar a definição e depois mostrar um exemplo que talvez fique mais simples de enxergar isso, tá? Vamos supor que eu tenha um espaço vetorial V com dimensão D e um espaço vetorial U com dimensão M, tá? Então, o espaço U ele está contido aqui, né? Na verdade, faz parte do V, né? Isso é o que importa, né? O espaço U ele é um subespaço de V. Esse é o ponto importante, né? Então, o complemento ortogonal de U, né? Seria esse U com esse símbolozinho aqui, né? É um espaço que vai ter uma dimensão D menos M, tá? De V, tá? E ele contém todos os vetores em V que são ortogonais a todos os vetores em U, tá? Então, vou repetir que isso aqui é meio confuso, mas é bem importante. Então, o complemento ortogonal, que é esse cara aqui, complemento ortogonal de U, né? Ele vai ter uma dimensão que é D menos M, tá? É, E ele vai conter todos os vetores em V que são ortogonais a todos os vetores em U, tá? Vou colocar um exemplo disso aqui só para a gente enxergar, ó. Então, o complemento ortogonal de W aqui, né, que é dado por essa linha, é esse plano, tá? W ortogonal aqui, né? Onde todos os vetores aqui
em W verde, né, vão ser ortogonais aos vetores em W azul, tá? De maneira análoga, se eu tenho esse W aqui, né, o complemento ortogonal dele, se W é um plano, né, o complemento ortogonal dele vai ser essa linha, de tal maneira que todos os vetores aqui no espaço, nesse plano aqui azul, né, vão ser ortogonais a essa linha, tá no verde aqui, que é o complemento ortogonal desse cara, tá? É, esse aqui tem uma consequência importante, né? E esse vetor aqui ortogonal, né, ao plano, né? Esse vetorzinho aqui ortogonal, se ele tiver uma norma unitária, ele vai ser um vetor importante, que vai ser o vetor que caracteriza esse plano, né? Então, se eu conheço o vetor ortogonal a esse plano, eu posso caracterizar inteiramente todos os vetores que estão nesse W aqui. Isso vai ser importante em alguns classificadores, como a SVM, mais adiante, lá que usa essa propriedade como base, tá? Aqui fica como exercício você checar essa questão da dimensionalidade, tá? Pare o vídeo aqui e olhe para esses dois exemplos, veja se você concorda com essa questão da dimensionalidade que eu estou colocando aqui, né? Pensando em 3D, 2D e 1D somente, né? Só para você se convencer aí dessa propriedade, tá? Bom, só para fechar aqui, então, ainda essa definição do complemento ortogonal, né? A interseção de U com U ortogonal aqui vai ser sempre o vetor nulo, né? E isso nos permite escrever qualquer vetor x com uma soma das bases, de uma base, né? Que está dentro dos m vetores de U, tá? Então, isso aqui, B1 até Bm é uma base de U. E o complemento ortogonal, né? Também com suas ponderações, né? Que é os D menos M vetores aqui que caracterizam a base desse U ortogonal, tá? Isso aqui é meio que uma consequência, tá? Mas só para dizer que eu posso decompor qualquer vetor x que está em V como uma parcela de U e uma parcela de U ortogonal aqui, né? Então, combinando uma base de U e uma base de U ortogonal, eu posso escrever qualquer vetor x que pertence ao espaço V ali, que é o espaço d-dimensional original, né? Isso também vai ser importante lá na PCA, mais adiante eu vou retomar esse conceito aqui. Bom, aqui está só o exemplo, né? E para fechar as definições, o produto interno também pode ser estendido a funções, né? Então, se eu tenho duas funções u e v aqui, né? Que levam de valores reais para valores reais aqui, né? O produto interno entre essas duas funções pode ser definido como uma integral definida no intervalo a e b aqui, né? Entre o produto ponto a ponto dessas duas funções. Por exemplo, se eu tenho uma função seno e uma função cosseno, eu quero determinar o produto interno entre elas. Eu faço o produto de seno e cosseno, que é essa função que está aqui, né? E aí, se eu calcular essa integral, por exemplo, nesse período que está aqui, né? Eu obtenho o valor nulo, né? Ó, integral daqui com essa parte aqui é zero, a integral daqui com aqui zero, né? Então, a integral de tudo isso daqui, né? Produto entre essas duas funções u e v aqui, né? U e v, ele é nulo, né? Significa que essas duas funções, então, são ortogonais, né? É a base lá da série de Fourier lá, né? Para decomposição em funções ortogonais, tá? Bom, a próxima parte, são projeções ortogonais, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Então, eu vou parar por aqui. Não tem mais nenhum exercício para você resolver, né? Fora aqueles que eu já indiquei. Então, feitos os exercícios e terminado esse vídeo, pode partir para o próximo vídeo aí, que é de projeção ortogonal. Então, estou interrompendo aqui a gravação.